Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumi. Esta é a série Áudio Leitura Científica, série onde eu faço a leitura de artigos científicos. O Novo Ensino Médio e a Liberdade de Escolha, de Marden Pádua Ribeiro e Teodoro Adriano Costa Zanardi, publicada na Revista Educação pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2020. O link para acesso a este artigo e a referência bibliográfica você encontrará na descrição do vídeo. Resumo: o ensaio aborda a proposta do novo ensino médio a partir de suas promessas de liberdade de escolhas, reiteradas aos jovens brasileiros através de intensa propaganda midiática realizada pelo Ministério da Educação. O conceito de liberdade é central e precisa ser desvelado a partir de nossa realidade desigual. Ao dialogar com as propagandas produzidas pelo MEC, o texto da reforma do ensino médio e a realidade excludente, buscamos contextualizar como essa proposta curricular pretende desempenhar seu papel no acobertamento de desigualdades que estruturam a sociedade capitalista brasileira. O marco de referência é a concepção de frieza burguesa de viés crítico desenvolvido por Grushka para a compreensão de como se efetiva a indiferença em relação aos destinos dos sujeitos. Palavras-chave: ensino médio, liberdade, desigualdades. Introdução. O encantamento com o mundo de competição em que o individualismo é o fundamento para a autorrealização depende, em boa parte, das crenças nas promessas de uma educação escolarizada. Faz-se necessária, portanto, a manutenção de um sistema educacional que se articule como instrumento de promoção de igualdade de oportunidades aos jovens, mesmo em uma sociedade profundamente desigual como é a brasileira. É nesse sentido que o ensino médio, como etapa conclusiva da educação básica, se coloca como parte crucial na realização individual das promessas de sucesso econômico, social e financeiro. Sem desprezar a importância de etapas anteriores que se constituem como preparação para essa fase final, é o ensino médio que é demandado como meio para a entrada de jovens na atividade produtiva e ou no ensino superior. Diante disso, são óbvias as dificuldades da universalização da realização de qualquer natureza. Mais uma vez, vivemos um novo ensino médio, ou seja, há a renovação da promessa de sucesso individual com fundamento na liberdade que os jovens teriam ao escolher seu itinerário formativo. Promessa de liberdade que pretende se conjugar com a igualdade de oportunidades que seria proporcionada pela Base Nacional Comum Curricular, MEC 2018, pois, conforme a propaganda veiculada, abre aspas, com a base, todos os estudantes do país de escola pública ou particular terão os mesmos direitos de aprendizagens. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Fecha aspas. Com foco, portanto, na liberdade e na igualdade, duas promessas irrealizadas pela sociedade capitalista, o novo ensino médio indica que é possível, a partir da liberdade de escolha, viabilizar, através da aquisição de competências, a autorrealização na sociedade capitalista. Mas não é possível deixar em segundo plano que é esta mesma sociedade que se distancia da promoção da igualdade e deixa a cada indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso. Por isso, esse trabalho se dedica a expor como são feitas as promessas de liberdade e igualdade, através da análise das propagandas do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular, para desvelar suas impossibilidades quando nos deparamos com um sistema estruturalmente frio e desigual. Atento a esse processo que nos conduz à indiferença quanto aos destinos dos sujeitos em processo de formação e inserção no mundo de trabalho, é necessário problematizar a possibilidade de se remendar essas propostas curriculares que não tocam o cerne da seletividade existente em nossa sociedade, bem como desenvolver ações para subverter essa lógica. Após realizar um levantamento das produções referentes ao novo ensino médio, na base de dados Cielo, constatou-se uma já rica e produtiva gama de publicações a respeito dessa política pública. Entretanto, nenhum dos trabalhos enveredou por esses caminhos,
de analisar as mensagens propagadas via propagandas oficiais do governo federal. Reiteramos, portanto, a urgência e o ineditismo do presente trabalho. O marco de referência é a concepção de frieza burguesa, de viés crítico desenvolvido por Grushka, 2014, para a compreensão de como se efetiva a indiferença em relação aos destinos dos sujeitos. Além de Mésaros, 2005, com as suas possibilidades de processos educativos de contra-internalização, e o Alerta de Apple, 2003, 2017 e 2017b, para as relações opressoras que estão para além do capital. O novo ensino médio nas propagandas. O primeiro passo para o desvelamento da proposta desse novo ensino médio, portanto, é apresentar suas mensagens midiáticas, ressaltando o que elas desejam transmitir. Daí será possível articular tais mensagens com a proposta normativa para que se tornem claras as contradições existentes entre as promessas de liberdade formal e igualdade substancial. Iniciamos, assim, com a seleção dos vídeos que se revelam extremamente pertinentes para compreender as mensagens que o MEC pretende transmitir no que toca aos fundamentos de sua proposta. Isto se faz para coletar o cerne das promessas de liberdade ali contidas. Vale ressaltar que a campanha maciça realizada já havia trazido a concepção de uma hipótese que só se confirmou com a análise do material coletado, qual seja a liberdade de escolha e o mote da campanha midiática promovida pelo MEC. Através de um levantamento realizado no YouTube, em 2018, foi possível selecionar a partir da busca pela expressão Novo Ensino Médio, 8 vídeos governamentais que foram fartamente veiculados nos diversos canais de comunicação a partir da proposta de reforma feita pela Medida Provisória número 746/2016, Brasil 2016. O que se deseja com esse levantamento é expor como a proposta de ensino médio se apresenta vinculada umbilicalmente à possibilidade de escolha dos jovens e toca de forma sensível os anseios por liberdade e autonomia na opção pelos chamados itinerários. A escolha do público-alvo é bem definida, sendo que é da juventude que o MEC pretende se aproximar através de imagens e linguagem que viabilizariam essa tentativa. O discurso centrado na liberdade de escolha seria o fundamento do novo ensino médio, com a possibilidade de se desprezar o que não é interessante e ou estimulante aos jovens em seu percurso escolar. O primeiro vídeo analisado possibilita, já no título, sua vinculação ao princípio da liberdade. Abre aspas, com o novo ensino médio você tem mais liberdade de escolher o que estudar. Fecha aspas. MEC 2018. Com 30 segundos de duração, a propaganda tem como ponto de partida a indagação eufórica sobre a possibilidade de escolher o que quer estudar e a aprovação de todas as jovens e os jovens ali presentes. Escolhas, vocação e desejo são apresentados como motor para a liberdade para escolher o futuro. No vídeo, o novo ensino médio vai deixar o aprendizado mais estimulante e compatível com a sua realidade, MEC 2018, também com 30 segundos, a proposta é apresentar a jovens expressando suas escolhas a partir do mote "Quem conhece a prova", presente também no primeiro vídeo. Aqui o desejo expressado pelo querer dos jovens participantes é o fundamento da mensagem que jovens indicam como será o seu percurso a partir do novo ensino médio. Há 4 opções pela continuidade dos estudos no ensino superior e uma pelo curso técnico para poder trabalhar. Novamente, o vídeo se encerra com a mensagem de que, com o novo ensino médio, abre aspas, você tem mais liberdade para escolher o que estudar de acordo com a sua vocação. É a liberdade para decidir o seu futuro. Fecha aspas. Outro vídeo com quase o mesmo título, o novo ensino médio vai deixar o aprendizado mais estimulante e compatível com a sua realidade, MEC 2018, traz em 1 minuto e 50 segundos o diálogo entre 2 jovens que debatem a obrigação de realizar estudos cujos conhecimentos não se conectam, o que desejam para o futuro. O novo ensino médio entra na conversa como algo localizado próximo do desejo. Simultaneamente, ao diálogo são expostas as mazelas da qualidade da educação nacional
e expostos comparativos com outros países. Nesse contexto, a BNCC é introduzida como possibilidade de escolha de cada um, com a, abre aspas, liberdade de escolher entre 4 áreas que mais se identificam com a gente, fecha aspas, e concluem com a mensagem, abre aspas, agora é você que decide o seu futuro, fecha aspas. Já no vídeo, o novo ensino médio vai melhorar a educação dos jovens, MEC 2018, com quase 2 minutos é também explicitada a proposta contida na reforma com a apresentação dos itinerários e seus vínculos com a Base Nacional Comum Curricular. Essa propaganda se inicia em uma roda de conversa entre jovens, onde alguns deles expõem aos outros de forma muito empoderada que a reforma traria muito estímulo aos estudos, pois poder-se-ia realizar escolhas do que é desejado. A reforma traria o estímulo através das escolhas daquilo que é desejado. É explicado que haverá um conteúdo obrigatório para todos definido pela Base Nacional Comum Curricular e outros 4 optativos: linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas, de acordo com os sonhos de cada um, bem como a novidade, abre aspas, para quem quer terminar os estudos e já começar a trabalhar, fecha aspas, que é a formação técnica e profissional. Não se pode esquecer ainda que nesse vídeo é introduzida a legitimidade e a relevância da proposta por ter sido inspirada nas experiências de vários outros países que tratam a educação como prioridade. A ênfase na decisão do futuro já se coloca no título de outro vídeo de quase 2 minutos. Com o novo ensino médio você pode decidir o seu futuro, MEC 2018. Ao trazer o ambiente doméstico em que um jovem defende e apresenta a proposta aos seus pais, novamente a partir da explicitação da BNCC e dos itinerários, o, entre aspas, desejo de cada um é ressaltado como fundamento da escolha das áreas de conhecimento. É indicado pela mãe do jovem a importância do ensino técnico profissionalizante como forma de, ao concluir o ensino médio, o jovem ir, abre aspas, direto para o mercado de trabalho. Uma maravilha, né? Fecha aspas. Em 30 segundos, o vídeo Novo Ensino Médio 01 de 2018 traz um adulto sentado em um banco com 2 jovens explicando a BNCC e o que ela contemplará. Então, um dos jovens pergunta se poderá, abre aspas, escolher uma área de conhecimento, fecha aspas. A resposta se dá de forma positiva, com a apresentação de um currículo com parte obrigatória, de 1.800 horas, e outra flexível, de 1.200 horas. Nessa propaganda, a igualdade é introduzida na questão da obrigatoriedade de as escolas particulares terem que atender à reforma nos mesmos moldes das públicas. Em outro vídeo com o mesmo formato, o Novo Ensino Médio 02 de 2018, as perguntas e respostas se iniciam com a possibilidade da jovem fazer, entre aspas, escolhas do percurso curricular. Sim, claro. Assim como na primeira parte, 2018, é apresentada uma pesquisa com a aprovação do novo ensino médio por 72% dos brasileiros, de acordo com o IBOP. A BNCC é apresentada de forma superficial e a mensagem deseja transmitir que a flexibilização do currículo escolar será de acordo com o interesse do aluno. Em 1 minuto, o comercial MEC Reforma Ensino Médio 02 de 2018 apresenta uma sala de aula, onde um jovem afiança o novo ensino médio por ser inspirado em experiências de países que têm a educação como prioridade. Ele nos conta que vai, entre aspas, ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e o que eu quero para minha vida. O vídeo Ministério da Educação, Novo Ensino Médio Comercial MEC de 2018 será o último vídeo trazido para esta análise. A partir de um fundo branco, são colhidos vários depoimentos de adultos e jovens sobre as vantagens do novo ensino médio. Seu objetivo é legitimar a proposta do governo, que estaria em consonância com o interesse da maioria em razão da escuta realizada pelo MEC. A decisão, a participação e o direito de aprendizagem são a tônica da mensagem que se deseja transmitir. A liberdade de escolha, como já se esperava, é explicitamente o elemento central das mensagens.
Para Chang e Ikeda, 2011, um indicador possível da análise do conteúdo pode ser obtido pelo número de vezes que o tema é repetido, ou seja, a frequência com que este aparece. Desta forma, a liberdade ao lado da igualdade, prometida pela BNCC, merece destaque e aprofundamento para a compreensão da realidade que se pretende transmitir. A utilização dessas mensagens em todos os meios de comunicação foi o expediente utilizado pelo MEC para a promoção de uma proposta que ainda não saiu do papel. Essas mensagens trabalham explicitamente com a ocultação dos problemas que esse novo ensino médio traria. Além disso, há a intenção de explicitar a falta de qualidade do ensino médio atual como forma de apresentar somente a positividade do novo. A tentativa é criar um ânimo e até mesmo uma ansiedade por esse novo modelo que traria a liberdade e a igualdade de oportunidades. Assim, os futuros estudantes, consumidores, seriam convencidos que esse novo ensino médio, que é um produto, será o lugar de autorrealização, onde os sonhos e desejos se realizarão a partir da liberdade de escolha. No entanto, antes de adentrarmos especificamente no tema liberdade, é necessário investigar como essa se faz presente no texto da reforma do ensino médio, Brasil 2017, já introduzida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasil 1996. O novo ensino médio e as escolhas, de Temer. Aqui vale um prelúdio. Em 22 de setembro de 2016, na cerimônia de lançamento da medida provisória número 746, que cria o novo ensino médio, Brasil 2016, o discurso do presidente ilegítimo Michel Temer, MEC 2018, é revelador de uma questão central para a escolha do itinerário. Temer conta que, morando no interior de São Paulo, deparou-se no seu ensino médio com as opções de cursar, à época, o científico ou clássico. Como vocacionado para as ciências humanas, Temer confessa a contrariedade de, por residir em uma cidade pequena, ter-lhe restado somente um itinerário, o científico, o que acarretou em segunda época em Física e Química. Assim, percebeu que teria que ir para São Paulo para cursar o clássico. Temer, portanto, se viu diante de um itinerário que não se coadunava com os seus interesses e estava limitado pela oferta de um só percurso na cidade onde morava. No seu caso, a família teve condições para enviá-lo e sustentá-lo na capital paulista, proporcionando-lhe a formação que julgavam adequada. Ressaltou a importância desse fato para o prosseguimento nos estudos, pois, como confessou, ficou em, entre aspas, segunda época em Física e Química. Esse prelúdio serve para iluminar as impossibilidades de itinerários que os jovens terão com a implementação do novo ensino médio, pois, em que pese a LDB dispor sobre os itinerários, não há obrigação alguma de a escola oferecer todos eles, nem ao menos 2, para que se possa afirmar que há efetiva escolha na formação. Essa previsão de escolhas no texto da LDB não concretiza as opções, pois o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Brasil, 1996, grifos nossos. A possibilidade dos sistemas de ensino público na atualidade não condiz com o aumento de investimento para o incremento dos percursos formativos, como veremos a seguir. Assim, a escolha para jovens que residem em pequenas cidades só seria possível se tiverem condições econômicas de se deslocar para outras cidades que têm escolas com oferta do itinerário desejado. Mesmo para aqueles que residem em grandes cidades, não há garantia de oferta de vários itinerários em uma mesma escola. O que os pais abastados do jovem Temer proporcionaram a ele não será viabilizado aos jovens brasileiros com a reforma do ensino médio. As mensagens midiáticas do MEC também se voltam para as experiências de outros países que têm a educação como, entre aspas, prioridade,
pois o novo ensino médio teria nessas experiências a sua inspiração. Não pretendemos tocar em comparativos de modelos, mas sim na prioridade que a educação tem para o governo de plantão. Nunca é demais ressaltar que o Ministério da Educação, autor da proposta, deixará a cargo dos estados a oferta pelos itinerários em um momento de restrição orçamentária imposta pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, que impõe um regime fiscal de congelamento de investimentos, sobretudo na educação, por 20 anos, limitando a atualização destes ao índice inflacionário do ano anterior. A Emenda Constitucional número 95, conhecida como PEC da Morte, traz um ajuste fiscal que sufoca a expansão das políticas públicas educacionais e dificulta a realização de qualquer proposta que implique em expansão e qualificação das condições de oferta da educação pública. A partir de Amaral 2017, é possível afirmar que a promessa de liberdade de escolha não é possível, pois, para cumprir esses compromissos, será preciso elevar os recursos públicos aplicados em educação, o que exigirá que o MEC, no contexto do Poder Executivo, tenha um aporte de recursos financeiros que varie em relação ao ano anterior num valor superior ao IPCA, uma vez que será preciso expandir a quantidade de estudantes, salários dos professores, equipamentos para as escolas e instituições educativas, etc. Isso somente seria possível se houvesse uma variação abaixo do IPCA para os outros setores do Poder Executivo, pois nessa parte, independente do orçamento, os valores específicos para um ano estariam limitados ao do ano anterior, corrigidos pelo IPCA deste ano. O artigo de Amaral 2017 tem como ponto de partida saber se o MEC será priorizado no contexto do Poder Executivo para viabilizar o PNE, de 2014 a 2024. Sua proposta, fundada na evolução dos recursos financeiros associados ao MEC nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, Amaral 2017, é que a priorização de recursos para a educação como forma de garantir a viabilidade das metas previstas no Plano Nacional de Educação é muito remota. Há que se destacar a dificuldade de se expandir a oferta de vagas no ensino médio, como determina o PNE, Brasil 2014, agora com itinerários dentro de uma expectativa de orçamento que não acompanhará a necessidade do investimento demandado. Seria pensar que, com menos, teríamos possibilidade de fazer mais. Por isso, o que se viabiliza é a realização de menos com menos, se nos conformamos com as impossibilidades de transformações dos cenários sociais, políticos e jurídicos, que são campos de disputas. Para a realização de alguma expectativa de escolha, seria necessária a maximização de investimento com a priorização da educação escolarizada pública. Lá do outro, a promessa de igualdade entre as escolas públicas e privadas no atendimento aos itinerários é frustrada pelo próprio texto da reforma, que permite às escolas um currículo misto e se faça justiça às públicas e às privadas ao dispor. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 1. Linguagens e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. E 5. Formação técnica e profissional. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do caput. Brasil 2017, grifos nossos. A reforma chancela itinerários formativos que integrem linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas sociais aplicadas, o que evidencia a possibilidade de um ensino médio integrado,
que será a via preferencial das escolas privadas, e outro formado por itinerários. A pressão pelos itinerários formativos tem se realizado sobre as redes estaduais de educação para que se efetive a reforma, consagrando o, entre aspas, desejo pela, entre aspas, liberdade de escolha, de percursos fragmentados e parcializados. Fato é que temos mais um novo ensino médio que mantém promessas de liberdade e igualdade que tocam os corações e mentes das jovens, mas que, contraditoriamente, coloca-se de forma precária, fragmentada, sem clareza e se insere a uma lógica individualista legitimadora do sucesso ou fracasso dos sujeitos. Liberdade e igualdade de oportunidades, cada um é ferreiro de sua própria sorte. O isolamento dos sujeitos a partir de suas escolhas individuais é apresentado e naturalizado pelas mensagens distribuídas na promoção do novo ensino médio. Minha escolha, meu desejo e minha vocação são a tônica da aceitação do futuro que se projeta. O individualismo na busca pelo sucesso e a consequente concorrência para alcançar esse objetivo em uma sociedade desigual encobre um destino nada promissor. Grushka explica esses efeitos da seguinte forma: o sistema que deve realizar a seleção positiva dos melhores pode também, como efeito colateral, desproposital, forçar a seleção negativa dos menos bons, de modo que esses, como dropouts, não consigam mais realizar as tarefas confiadas. Grushka, 2014, página 157. Aqui poderíamos ir além. O efeito colateral é parte do sistema em uma sociedade que se legitima como desigual, quando a meritocracia se coloca como pilar para sua constituição. Ele não seria, portanto, colateral, mas necessário. A desigualdade estrutural se encontra explicitamente em contradição às promessas de igualdade de oportunidades. A função do processo de educação escolarizada não é a igualdade, mas sim a seleção. É por isso que o novo ensino médio pretende tocar no desejo individual de busca por um lugar ao sol, ou seja, abre aspas, como a praia não tem lugares para todos, deixe-me cuidar de meu pedacinho na areia. Fecha aspas. Ao distanciamento dos efeitos indesejáveis que a seleção dos melhores nos impõe, Grushka, influenciado por Theodor Adorno, o chama de frieza, precisamente de frieza burguesa. Para Grushka, ela, a frieza, é o preço para a sorte modesta de autopreservação. Com ela, ao mesmo tempo, a sorte desejada é sabotada. Ao se tornarem frios, os homens também agem contra o seu próprio interesse. O realismo apresenta-se como a única resposta possível a um mundo que também, no âmbito social, os força a aquilo que é dirigido contra seu eu. O mundo burguês é frio em si mesmo e o homem somente consegue viver nele se ele permitir tornar-se frio pelo mesmo. Grushka, 2014, página 96. Sob a perspectiva da frieza, a desigualdade de sorte é inevitável e é preciso de conformar com a realidade posta. Cuidar do destino e dos interesses individuais seria o que resta diante de uma realidade que não se pode alterar. Por isso, cada um passa a ser ferreiro de sua própria sorte. Grushka, 2014, página 105. Pois em face da dificuldade de mobilidade em uma sociedade desigual burguesa, só nos resta a exigência de perseguir individualmente um destino melhor. É naturalizada e aceita a miséria, a marginalização e a exclusão motivada por um sentimento de autopreservação que nos induz à preservação das estruturas excludentes. Essa seria a, entre aspas, jaula de aço, Lewis, 2004, de onde não poderíamos sair. A busca pela autopreservação e a consequente preservação das desigualdades seriam as únicas possibilidades de projeto de vida. Isto implica necessariamente dizer que não há liberdade de escolhas, pois se estamos presos ao individualismo, a desigualdade e a necessária diferença para seguir adiante, o que existe é o aprisionamento ao imutável.
Com a aceitação que em uma sociedade desigual não há lugar para todos, os desejos giram em torno da liberdade e da igualdade de oportunidades potenciais, como se essas fossem possíveis substantivamente. A liberdade de escolha não se faz concreta sob qualquer ângulo em uma sociedade desigual, ou seja, a igualdade seria o pressuposto para a liberdade. Melhor explicando, o paradigma iluminista burguês traz a implicação de uma liberdade formal, pois depende, como explicou Temer, dos recursos econômicos para se efetivar. Assim, o discurso da liberdade de escolha é a mais uma falácia que se dissolve nas necessidades materiais e culturais que milhões de jovens brasileiros possuem e não são minimamente atendidas. Esse novo ensino médio brinca também com a promessa de ingresso no ensino superior, quando menos de 25% dos jovens, de acordo com o monitoramento do Plano Nacional de Educação, PNE, Brasil 2018, conseguem ingressar atualmente. Necessário salientar que esse mesmo monitoramento revela que a via de entrada onerosa é a que mais tem vagas nas universidades privadas. Além de não existir vagas gratuitas para todos os egressos do ensino médio, a oferta se faz preferencialmente em instituições privadas, onde até há vagas, mas com um preço proibitivo para a maioria de nossos jovens. Novamente, a promessa de liberdade de escolha explicitada pelos itinerários se depara com uma realidade seletiva e excludente. A promessa de ensino superior para os concluintes do ensino médio é irrealizável, sendo as condições econômicas, a seleção e a meritocracia as bases mantidas para a exclusão. Caberia, portanto, cuidar bem de sua sorte para não ficar de fora. Ao cuidar da sorte, a sociedade desigual coloca a, entre aspas, igualdade e, entre aspas, fraternidade como contrárias a, entre aspas, liberdade. Grushka, 2014, página 9. Nesta ótica, a igualdade é totalitária frente ao livre desenvolvimento dos indivíduos e, por isso, a desigualdade é o fundamento das estruturas em que vivemos, pois ela estaria em consonância com a liberdade. No processo educacional, esse fundamento se revela no primado dos interesses individuais sobre o coletivo, na concorrência e na indiferença em relação aos destinos coletivos. Assim, chegamos à igualdade de oportunidades prometida pela BNCC e no novo ensino médio como motor do sucesso individual. Ora, atacar a desigualdade educacional brasileira não é tarefa difícil quando nos deparamos com a exclusão de milhões de crianças e jovens do processo de escolarização. Em que se pese o atendimento escolar dos jovens de 15 a 17 anos de idade devesse ter sido universalizado em 2016, cerca de 900 mil adolescentes foram excluídos do processo de escolarização em 2017, de acordo com o monitoramento do PNE, Brasil 2018. Mesmo para aqueles que têm acesso, a desigualdade no investimento existente entre as escolas públicas e privadas é gritante. Com a perceptível adequação de condições em escolas privadas, especialmente as destinadas às classes mais abastadas. Importante ressaltar que há também grandes desigualdades entre as escolas quando pensamos em instituições federais e estaduais. No entanto, a desigualdade, como já dito, é fundamento e, portanto, deve ser problematizada como tal, e não como efeito indesejado, uma vez que não há investimento que altere fundamento sem que se transforme a razão da própria estrutura. O alvo para a igualdade de oportunidades não passa por mudanças cosméticas, que provocam reinvenções curriculares a cada 10 anos. É necessário lutar contra a lógica seletiva e meritocrática que fundamenta a desigualdade. O ensino médio, bem como todo o processo educativo, se insere em uma lógica para alimentar o mercado com mão de obra qualificada a ser explorada. Isso fica claro e óbvio também nas propagandas do MEC, em especial quando a mãe fala para o filho que ele pode ir direto para o mercado. MEC, 2018. O problema é não ter ninguém que queira esse jovem que é reduzido à condição de mercadoria que se compra ou se descarta. Como acentua Mésaros, 2005, página 25, poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes
da reprodução estão intimamente ligados. Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Se entendemos esses estreitos vínculos entre a educação e os processos sociais, fica mais fácil compreender como a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio tiveram seu advento em um momento contaminado por um golpe midiático jurídico parlamentar. Não é possível ignorar que o processo de aprofundamento do desemprego, de precarização dos direitos trabalhistas, de favorecimento à produção do capital e de aprofundamento das desigualdades não se relaciona com as reformas educacionais em via de implementação. O isolamento dos indivíduos promovido pelo discurso da livre escolha se faz em favor da indiferença e da ausência de criação de vínculos solidários, pois se insere sob bases darwinistas sem qualquer preocupação com a construção de uma sociedade em que todos tenham vida digna. Vida digna, assim, é para quem cuida bem de sua própria sorte. Aos outros, essas contradições são tão visíveis que até mesmo os participantes ativos da construção desse projeto educacional divergem quando elas se tornam gritantes. Foi o caso da carta publicada por César Calegari, integrante do Conselho Nacional de Educação e ex-presidente da Comissão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que expôs os, entre aspas, defeitos insanáveis da BNCC do ensino médio, com um pedido de revogação, Calegari 2018, da reforma do ensino médio, alardeada como consenso pelo MEC do governo golpista. Para Calegari 2018, a redução da BNCC do ensino médio aos conteúdos de português e matemática, a construção de itinerários que desprezam a formação integral, a, entre aspas, ameaça de um ensino à distância e a ausência de condições mínimas são questões insanáveis quando se discute uma educação de qualidade. Insanável é a contradição à liberdade individual, igualdade de oportunidades e o sistema estruturalmente desigual. Os apontamentos dos defeitos das propostas Novo Ensino Médio BNCC feitos por um conselheiro que se encontra no interior do processo é importante para que seus vícios sejam submetidos à luz do sol. No entanto, isto não se dá não intenção de subverter o fetiche em que se constituem essas propostas, mas tão somente para buscar o seu aperfeiçoamento de modo a torná-la palatável. A criação de uma via educacional alternativa precisa se colocar diante da lógica do capital, não o fortalecer. Se a disputa é pela melhora do que está posto, estamos fadados à promoção das desigualdades. O que devemos ter presente é que a subversão dessa lógica é o instrumento de luta diante dos remédios apresentados para otimizar a ordem excludente e seletiva. Trabalhar para o sucesso individual e a indiferença em relação aos outros é legitimar os interesses do capital e aprimorar seu metabolismo. O papel da educação é de importância vital para romper com a internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas, a, entre aspas, legitimação constitucional democrática do Estado capitalista que defende seus próprios interesses. Pois também essa contra-internalização ou contra-consciência exige a antecipação de uma visão geral, concreta e abrangente de uma forma radicalmente diferente de gerir as funções globais de decisão da sociedade que vai muito além da expropriação há muito estabelecida do poder de tomar todas as decisões fundamentais, assim como das suas imposições sem cerimônia aos indivíduos, por meio de políticas como uma forma de alienação por excelência na ordem existente. Mésaros 2005, página 61. Na perspectiva de potencialização de uma educação que tenha um papel de contra-internalização, não se deve resumir ao desvelamento da ordem do capital. Enfrentar a questão da desigualdade é fundamental, mas não contempla todas as questões sociais que a educação escolarizada precisa contemplar. Como alerta Apple 2017, página 251,
precisamos definitivamente reagir contra um sistema econômico e seu conjunto cultural e ideológico que cria condições que fazem com que pareçam razoáveis e factíveis. Porém, ao mesmo tempo, também precisamos reconhecer os efeitos destrutivos, mas ainda relativamente autônomos dessas outras relações de dominação e subordinação dentro e fora da educação. Isso significa que, enquanto vermos a sociedade como sendo constituída de relações econômicas, nos enganamos, pois essas não são as únicas relações que as constituem e que precisam ser transformadas. Se a resposta à pergunta "a educação pode mudar a sociedade?" depende de entender a sociedade como apenas suas relações econômicas ou como um mero reflexo destas. Então, qualquer mudança substancial só pode ser avaliada sob uma forma e por apenas uma dinâmica. Portanto, a contra-internalização vai além do capital, com o desvelamento das relações que discriminam, marginalizam e oprimem os sujeitos. Aqui vale dizer que a abordagem das questões sobre as diferenças não anula o enfrentamento da desigualdade e, da mesma forma, a luta contra as desigualdades em nada abala o enfrentamento da rejeição às diferenças. Apple, ao discorrer sobre a luta pela democracia na educação crítica, também explica que a ação criticamente democrática na educação, na saúde, nas vidas do povo em lugares de trabalho pago e não pago, na família, na luta pela paz, todas essas são significantes. Todas as ações contra relações dominantes envolvendo gênero e sexualidade, raça, classe, habilidade, idade, degradação ambiental e paz, todas valem. A tarefa, então, é conectar essas ações uma à outra e construir alianças que atravessem nossas diferenças para que o nós se torne maior e mais mutuamente apoiador. Assim, a ação local é importante também, e não apenas a ação regional e nacional. Apple, 2017, página 911. Fica explicitada a necessidade de alianças e articulações entre ações que envolvem as diferenças e a luta contra a desigualdade. Não há incompatibilidade, mas sim urgência. Em tempos de construção de um arco conservador e neoliberal sob a égide de uma educação à direita, Apple 2003, que traz uma proposta de precarização da educação pública, o ensino médio que promove a manutenção das desigualdades e um projeto curricular, BNCC, homogeneizante e contrário ao reconhecimento das diferenças. É necessário um arco progressista nas lutas pela superação das desigualdades, bem como no machismo, homofobia, racismo, dentre outras questões. O desvelamento e a subversão da lógica do capital embutida nesses projetos educacionais não exaurem a questão totalitária dos mesmos em sua face padronizante. A ênfase ao retorno de valores ditos tradicionais e a uma moralidade conservadora, além de um currículo nacional obrigatório dentro de uma tradição ditada pelos interesses do capital nacional e internacional, merecem ações articuladas pelo conjunto de educadores progressistas. Uma articulação que integre a igualdade como pressuposto da diferença e a desigualdade como obstáculo para a realização das liberdades. A desigualdade é o que nos inferioriza economicamente e não a diferença. É na diferença que temos as possibilidades de autorrealização e, para tanto, precisamos de iguais condições para a realização. Considerações finais. A pretensão nesse breve ensaio foi trazer as contradições das mensagens do MEC sobre o novo ensino médio e sua BNCC e as promessas de liberdade e igualdade de oportunidade que não se realizam e não irão se realizar. Abordar essa etapa da educação é enfrentar as mazelas de um sistema educacional na fase em que ele mais se aproxima do metabolismo do capital. A indiferença frente à desigualdade é a marginalização precisa ser enfrentada pelos projetos educacionais para que a liberdade individual não seja obstáculo para a construção de ambientes solidários, dialógicos e que não promovam a frieza quanto aos destinos dos outros. A aliança entre movimentos progressistas é urgente e necessária como forma de bloquear os avanços de políticas neoliberais e conservadores em curso,
em todos os setores, e especialmente na educação. Além de aliança, a ação cotidiana de resistência se faz urgente e necessária como forma de estimular as contradições inerentes a esse sistema. A educação escolarizada, em todas as suas etapas, continua exercendo um papel importante na luta por projetos que materializem a liberdade e a igualdade. Esses princípios não têm como se concretizar com a proposta de Base Nacional Comum Curricular aprovada, muito menos com o novo ensino médio. Esses se constituem em projetos que passam ao largo dos problemas que vão das estruturas desiguais às diferenças presentes no interior da escola. Pensar a educação como possibilidade de construção de outros ambientes escolares e outros projetos curriculares que contemplem uma sociedade onde todos têm um lugar e não se funde no individualismo, que leva cada um ser ferreiro de sua própria sorte, é pensar em ações que desvelem os projetos de promoção das desigualdades e de violação dos direitos à diferença. É articular junto aos educandos movimentos que extrapolem os projetos individuais para as possibilidades de transformação. É nesse sentido que o presente ensaio se propõe a enfrentar as falsas promessas de liberdade e igualdade e a expor as mazelas que fundam o novo ensino médio, e a BNCC a partir de suas contradições. Não há como investir na qualidade de projetos que aprofundem desigualdades e desprezem as diferenças, como os que estão pautados pelo novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Seus defeitos insanáveis estão em sua própria essência. Necessário, então, promover processos de contra-internalização das lutas pela igualdade e pelas diferenças.